Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Êxodo DT, como você nunca viu. Hoje eu pretendo terminar. Hoje nós vamos terminar Êxodo DT, como você nunca viu antes. Gente, eu tô tentando aqui, ó, fazer com que o meu joelho não fique aparecendo aqui, mas eu não sei como é que faço isso. Ai, que raiva. Não, agora dá. Só que aí a minha cara não aparece. Eu sei que eu não sou tão bonitinho assim, mas esquisito, né? Um vídeo sem a cara do autor. Não sei. Agora dá. Olá, você está no canal Vigia das Pessoas. Considere se inscrever no canal. Considere dar o seu like, não gosto de falar like. Considere dar o seu joinha. Considere compartilhar. Alguém pode querer. Alguém pode estar precisando dessa mensagem. Finalizando capítulo 33 e 34. Eu fiquei emocionado com esse livro de Gênesis. Sempre li esse livro de Êxodo e Deuteronômio, que eu chamo de Êxodo DT, porque eu não sei se é o formato que eu estou fazendo, mas essa leitura e essa exposição aqui no YouTube está me fazendo muito bem. Eu estou compreendendo coisas que passavam por alto antigamente. Por exemplo, eu descobri que Moisés era um profeta. Descobri que Moisés era um profeta igual Daniel, porque ele profetizou o que aconteceria com o povo antes dele entrar na terra de Canaã. E Moisés previu tudo o que aconteceria, inclusive pais e mães amáveis devorando seus filhos. Isso me chocou muito. Eu já sabia, porque eu já tinha lido essa passagem lá eu acho que foi em Reis ou em Crônicas, onde o rei de Samaria estava observando, e aí vieram duas mulheres, né, demandar com ele. Ele falou: o que está acontecendo? Aí elas falaram assim, uma falou: nós combinamos que ontem comeríamos meu bebê, e hoje comeríamos o bebê dela. Ontem comemos o bebê cozido, e hoje ela não quis comer o bebê dela. O rei maniou a cabeça assim, saiu. Acho que ele nem deu resposta. Muito bem. O capítulo 33, eu acredito que a partir do 30... outra pessoa já escreveu o livro, e não o autor, não é? Bom, a partir do 31. Moisés falou essas palavras a todo Israel. Então, a partir do 31, vamos imaginar que seja outro escritor que esteja falando, não é? Aí ele disse que Moisés subiu à plataforma ali, fez um discurso ao povo, com essa canção que ele ensinou ao povo, e que o povo deveria cantar de geração em geração. E agora, no capítulo 33, Moisés faz uma bênção ao povo. Veja, esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, antes de morrer, pronunciou sobre os israelitas. O Senhor veio do Sinai,
amanheceu para eles de Seir, resplandeceu do monte Farã, veio a eles da assembleia de Cádiz, desde o sul até as encostas. Na frente vai o favorito dos povos, à sua direita seguem os guerreiros, e com a esquerda ele dirige seus santos. Eles se prostram à sua passagem e marcham sob suas ordens. Moisés deu-nos uma lei, uma herança para a assembleia de Jacó. Houve um rei em Jesurum, quando os chefes do povo se reuniam, e ao mesmo tempo as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e sejam inumeráveis os seus homens. Eis que ele diz sobre Judá: ouve o Senhor a voz de Judá, e introduze-o no teu povo, que tuas mãos o defendam, tu o protegerás contra os inimigos. Sobre Levi, Moisés disse: entrega a Levi teus urim e teus tumim ao homem que amas, que puseste à prova em Massá, e desafiaste junto às águas de Meribá. Ele diz de seu pai e de sua mãe: eu nunca vi vocês. Ele não conhece mais seus irmãos e ignora seus filhos. Sim, eles observam tua palavra e guardam tua aliança. Eles ensinam tuas normas a Jacó e tua lei a Israel. Eles oferecem incenso em tua presença e holocausto em teu altar. Abençoa a força dele, ó Senhor, e aceita a obra de tuas mãos. Fere os rins dos adversários deles, e que os inimigos deles não se levantem. Sobre Benjamim, Moisés diz: o amado de Senhor habita tranquilo, junto àquele que o protege todos os dias e que repousa entre as suas colinas. Sobre José, Moisés diz: a terra dele é abençoada pelo Senhor. Dele é o melhor orvalho do céu, do abismo subterrâneo, o melhor dos produtos anuais e o melhor dos frutos mensais, os primeiros frutos dos montes antigos e o melhor das colinas de outrora, o melhor da terra de sua riqueza, que o favor daquele que habita na sarça desça sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre seus irmãos. Ele é seu touro primogênito, e a glória lhe pertence. Seus chifres são chifres de búfalo, são eles que investe contra os povos até as extremidades da terra. São estas as miríades de Efraim, e estes os milhares de Manassés. Para Zebulon, Moisés diz: seja feliz em suas expedições, Zebulon, e você, Issacar, em suas tendas. Sobre a morada onde os povos invocam, eles oferecem sacrifícios de justiça, pois exploram as riquezas do mar. E aos tesouros escondidos na areia, sobre Gade ele diz: abençoado aquele que amplia Gade, ele se agacha como leoa, destroçando braços e crânio. Ele escolheu para si os primeiros frutos, a parte reservada ao chefe. Tornou-se chefe do povo, executando a justiça do Senhor e suas normas sobre Israel. Sobre Dan ele diz: Dan é um filhote de leão que salta de Bazã. Sobre Neftali ele diz: Neftali é saciado de favores e repletos de bênçãos de Deus. Ele toma posse do mar do sul. Sobre Azer ele diz: abençoado seja Azer entre os filhos, seja ele o favorito entre os irmãos, e banhe seu pé no óleo. De ferro e bronze sejam suas trancas, e sua força dure como seus dias. Ninguém é como o Deus de Jesurum. Ele cavalga o céu em seu auxílio, e as nuvens com sua majestade. O Deus de outrora é o seu refúgio,
Aqui embaixo ele é o braço eterno que expulsa o inimigo da frente e vai dizendo: destrua. Israel repousa em segurança, a fonte de Jacó fica separada numa terra de trigo e vinho, sob um céu que destila orvalho. Mas não acabou, ainda falta um pouquinho aqui. Feliz de você, Israel. Quem é como você, povo salvo por Deus? Ele é o escudo que protege, a espada que o conduz à vitória. Seus inimigos vão querer adular você, mas você lhes pisará nas costas. Uau! Então Moisés subiu das estepes de Moabe ao Monte Nebo, ao pico do Fasga. Eu conhecia por Pisga, mas tudo bem. Que fica na frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra desde Gileade até Dan, todo o Neftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o distrito da planície de Jericó, cidade das palmeiras, até Segor. E o Senhor falou a Moisés: essa é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, quando eu disse: eu darei a sua descendência. Eu estou lhe mostrando essa terra, Moisés, mas você não atravessará até ela. E Moisés, servo do Senhor, morreu ali mesmo, na terra de Moabe, conforme a palavra de Deus. Foi sepultado no vale da terra de Moabe, na frente de Bet-Fegor. Até hoje ninguém sabe onde fica a sepultura de Moisés. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Sua vista não tinha enfraquecido, nem se esgotado seu vigor. Os israelitas choraram por Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até que terminou o luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava repleto do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto a mão sobre ele, e os israelitas obedeceram a Josué, agindo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel, nunca mais surgiu outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Ninguém o igualou em todos os sinais e prodígios que o Senhor o mandou realizar no Egito, contra o faraó, contra toda a sua ordem e contra toda a terra. Ninguém se igualou a Moisés na mão forte em todos os feitos grandiosos e terríveis que ele realizou aos olhos de todo Israel. Amém. Final. Esses últimos capítulos provavelmente devem ter sido escritos por Josué ou por alguém incumbido por ele. Essa foi uma grande superprodução, digna das maiores produções de Hollywood, mas não acabou aqui. Se a gente não tivesse conhecido a Bíblia, a gente não saberia, porque o verso diz: e não se sabe até hoje onde está a sepultura de Moisés. O livro de Judas responde: foi Judas, Senhor? O fato é que nós sabemos que Moisés não ficou morto lá. Moisés não ressuscitará no último dia. Moisés, ele já está no céu. Uau! Misteriosamente, Moisés apareceu a Jesus com Elias, e a informação nos é dita de que eles estão... Tudo bem, cavaleiro?
que eles estão já vivendo no céu. Sim, porque quando Jesus foi transfigurado, apareceu 2 homens com ele, Moisés e Elias. E aí conversavam amigavelmente. Isso nos levou a imaginar, a pensar, a acreditar que de fato então eles estão no céu já. Porque a promessa de céu é depois da morte, quando Jesus voltar pela segunda vez, nós seremos ressuscitados. Mas tem as exceções. Moisés é uma dessas exceções. Moisés não vai ser ressuscitado no último dia. Por quê? Ele já ressuscitou! Que beleza! Deus é muito engraçado. Deus é cômico. Veja bem. Ele falou, Moisés, você não vai ressuscitar agora, você vai morrer nesse monte. E o texto bíblico termina dizendo, e não se viu a sepultura de Moisés. Não se viu. E aí o livro de Judas, ele responde, não sei se é Judas ou se eu estou confundindo. Vou dar uma pausinha aqui. Espera aí um minutinho, tá? Eu vou achar o verso, depois eu volto. Então, como eu disse para você, olha, a minha gatinha tá falando comigo. Bom dia, você tá bem? Não, eu. Fala olá para os meus youtubers. Não? Então, como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe que Moisés não está enterrado lá no Monte Pisga? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a Bíblia assim o diz. O verso de Deuteronômio 34 diz, não se achou a sepultura dele. E olha o que Judas fala aqui, ó. Judas, que tem um capítulo só, verso 8. Vamos ler a partir do verso 7. Vamos ver se a gente consegue entender o que está dizendo aqui. De igual modo, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que igualmente se entregaram à libertinagem e correram atrás de vícios contra a natureza, elas servem de exemplo, sofrendo as penas de um fogo eterno. Está falando aqui da destruição, do pecado, sabe? O fogo eterno que vai queimar eternamente. O fogo eterno vai queimar eternamente. Mas isso não quer dizer que os pecadores queimarão eternamente. Os pecadores não têm poder para queimar eternamente. Nem Satanás, que é mais duradouro do que nós, tem poder para queimar eternamente. O fogo de Deus é eterno, esse queimará eternamente. Porque o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra está ardendo até hoje. Mas não lá em Sodoma e Gomorra. Quando acabou de se queimar, o fogo eterno se retirou. O mesmo acontece com esses indivíduos. Levados por seus desvaneios, contaminaram o próprio corpo, desprezaram o senhorio de Cristo e insultaram os seus gloriosos. Aqui está falando da perversão dos maus, sabe? A maldade é má demais. Mas nós temos que ter cuidado, a gente não precisa ficar arrazoando com os maus. Olha aqui. Carta de Judas, verso 9. Na luta com o diabo para disputar o corpo de Moisés, está vendo aqui? Houve uma luta com o Satanás para disputar o corpo de Moisés. Quem é que estava disputando o corpo de Moisés? Lógico. Se tem alguém que pode discutir com Satanás, esse alguém é Cristo. Não é? Na luta com o diabo para disputar o corpo de Moisés, o arcanjo Miguel, tá vendo? Ele é chamado de Miguel, mas esse aqui é o próprio Cristo. Tudo bem, isso é uma interpretação minha.
que eu herdei da minha igreja. Ó, na luta com o diabo, para disputar o corpo de Moisés, o arcanjo Miguel não teve ousadia de acusá-lo com palavras ofensivas. Ou seja, quando você estiver arguindo com alguém, com um incircunciso, não use palavras ofensivas. Eu já tive boas brigas. Mais uma vez, uma de minhas adversárias disse assim: poxa, você disputa com a gente com tanta elegância? Eu falei, seu dragão peçonhento. Não falei, só pensei. Mas, por que eu sou refinado com você? Porque eu olho para você, eu consigo ver duas pessoas diferentes. Eu consigo ver, de um lado, aquele que está me atacando, que está possuído, endemoniado, encapetado. E do outro lado, eu consigo ver a criatura humana feito por Cristo, por Deus, a imagem de Deus. Então o arcanjo Miguel disse: que o Senhor te castigue. Esses indivíduos dizem, porém, blasfêmias contra tudo que eles não conhecem. E o que conhecem instintivamente, a maneira de animais, é o que o conduz à ruína. Os maus serão maus sempre. Ó Senhor do céu, nosso Criador, te agradeço porque hoje eu concluí os comentários desse livro magnífico chamado Deuteronômio, que é a repetição de Êxodo, é a repetição da lei que o Senhor colocou aqui na terra para cumprirmos e vivermos sob ela. Muito obrigado, Pai, que ao ouvirem, possam se constranger a ponto de começar a observar a sua santa lei, que é boa, que é revigorante, que é salutar. Eu estou aqui numa bela manhã de sábado. Hoje é o teu dia santo. A tua lei diz que ele é santo. Então por isso eu o santifico. Pai, coloca entendimento em todos nós, para que possamos fazer como o Senhor nos diz. Como Moisés exortou, que possamos cumprir a lei de Deus e viver. Ó vigia das pessoas, abençoe todos esses meus irmãos e amigos. Abençoe todos quantos vão entrar em contato com a tua santa palavra. Em nome de Jesus, eu te peço, agradecido. Amém. E se você quiser colocar nos comentários aí, qual livro você quer que eu comente agora, hein? Eu não sei, eu estou fazendo, além de Deuteronômio, estou fazendo Salmos. Mas os Salmos é como um coringa, não é? A gente pode usar os Salmos em várias ocasiões. Então eu estou pensando em comentar alguns dos livros. Continuar Salmos, lógico. Mas seguir na saga do povo de Deus. Coloque aí nos seus comentários. Dê o seu joinha. Compartilhe. E se inscreva. Bye, bye.